Hoje nós vamos continuar o nosso curso, né, da obra tão bela e ao mesmo tempo tão caluniada, Quarta Humanidade. Né? Se você não viu os dois últimos vídeos, não adianta assistir esse, vá vê-los. Né? Algumas advertências que eu preciso fazer antes. Né? Lembro você que a Quarta Humanidade é um livro que não dispensa a leitura de outras obras integralistas, e muitas, né, de outros autores, inclusive integralistas. Né? Então, o nosso curso aqui, eu estou dando a vocês muito mais do que propriamente o texto ali te dá a conhecer dos próprios assuntos que ele está tratando. Mas ocorre que eu tenho certeza que assim você desfruta melhor da obra e tem um conhecimento mais dirigido, né, para evitar os equívocos que, se forem muito graves, acabam até virando deturpação. Né? Você acaba lendo a obra de Plínio Salgado, entendendo uma obra que o autor não escreveu. Né? Bom, peço a você que siga-me no Instagram, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Entre na página do nosso canal no Facebook, certo? Entre lá, porque lá nós postamos as nossas discussões, postamos o nosso material e fazemos outras discussões que não fazemos aqui no canal. Né? Então, entre na nossa página do Facebook, certo? Também estará o link aqui. Compartilhe tudo isso, leve para outras pessoas o integralismo, isso é importante, certo? E, sem sombra de dúvida, para você que quer adquirir obras de qualidade a respeito do integralismo autêntico, não deixe de ir na nossa loja, no nosso portal www.integralismo.org.br e adquira lá suas obras. Além de adquirir obras de qualidade, estará ajudando o integralismo a crescer. Para você, né, companheiro de todo o Brasil, né, e até de fora do Brasil, que ainda não é colaborador da Frente Integralista Brasileira, acesse o portal e faça a sua doação. Né? Isso é muito importante para o progresso do movimento. Como todos os movimentos, nós precisamos de recursos para deixar a máquina que precisamos ter para a luta pelo bem do Brasil cada dia mais eficiente. Para você que já é colaborador, nosso muito obrigado. Você está fazendo uma grande diferença na luta pelo bem do Brasil. E nos honra muito que você compartilhe conosco, né? Você que às vezes não pode dar ali o seu tempo para ajudar os seus companheiros que estão na luta, você faz essa doação. Né? Honra-nos muito receber um pouco aí da dignidade do teu trabalho, né, para investir nessa luta, certo? Agradecemos muito a sua atuação nessa forma importante de ajuda, tá bem? Bom, sem mais delongas, então vamos ao nosso estudo. Né? Bem, Plínio Salgado ele começa então a analisar os elementos, né, que apresentam as potencialidades, né, para germinar definitivamente um período humano, né, no mínimo um período ali civilizacional. Né? Ele observa que o fenômeno dos totens, que nós estudamos até agora, ele exprime um índice de comunhão. Pode ser que o caráter geral da humanidade tenha sido mesmo de adição, fusão e desagregação, né? Mas no que tange o buscado por todos esses fetiches, onde está ali incluso o totem, né, nós precisamos verificar que existe um sentido de comunhão. Né? Aliás, em Deus há a comunhão definitiva e perfeita. Né? Embora aqui na Terra exista apenas esse movimento incessante de busca, né? E mesmo que a segunda humanidade tenha encontrado, né, e buscado, né, encontrar não é exatamente o mesmo que possuir. Né? Uma nova civilização cristã, na sua reconquista, não será exatamente como a antiga, porque, embora se trate de uma mesma verdade, de um mesmo homem, né, aqui na vida terrena nós estamos sujeitos a mudanças, a soma de novos conhecimentos, novos problemas. Né? É assim que todos esses novos conhecimentos ajudarão a formar essa nova fase civilizacional, né, de busca intensa, né, e até de reconhecimento mais nítido, né, do que se busca. Né, mas a posse mesmo, ela só acontecerá em definitivo, é claro, na pátria celeste. Né. A busca da humanidade por Deus
como temos avaliado aqui, né, é um processo, né, de baixo para cima. Repito, de baixo para cima, quando nós observamos a busca por Deus no signo das coisas, né, na aparência das coisas, nas coisas sensíveis, né, nada a ver com o movimento que parte de Deus para a conversão, etc., com que pode ser confundido. Não, nós estamos falando aqui do degrau que a partir das coisas nos levam a um conhecimento, ou seja, aquilo que é propriedade da coisa, né, aquilo que é inteligível na coisa, né, que nós conseguimos cooptar pelo nosso intelecto e que nos faz perceber, né, nos faz galgar, nos elevarmos para Deus, né? Enfim, Plínio Salgado diz que esse processo do homem, percebendo nas coisas, né, um caminho para Deus, né, buscando, através das coisas, elevar-se para o alto, é ao mesmo tempo um sinal de revelação divina e comunhão cósmica. Revelação aqui entendido como essa solicitude posta na natureza das coisas sensíveis, que permite ao homem, então, remeter-se intelectualmente à necessidade da existência do Criador, para o qual sua natureza se inclina, né? Comunhão cósmica porque é o ponto onde todos os povos se encontram de formas diferentes, né, sob uma solicitude mesma, né, com percepções que são, em muitos aspectos, similares, né? Deus, ponto de comunhão de todos os povos, né? Bom, então aí há uma correspondência, né, entre o complexo psicológico dos homens e o complexo cosmológico, né? Porque é um homem olhando e se correspondendo com o mundo e a sua ordenação. Estão entendendo? Então, depois de fazer essas observações, o Plínio Salgado observa a primeira característica, talvez mais, pelo menos belíssima, né, de onde partirá, que não é de onde partirá, ele observa uma das características que dão índice, né, da possibilidade desse novo período civilizacional, né? E para falar dela, ele usa um termo bastante forte, porque ele fala de raça brasileira, né? E na minha opinião, esse conceito é profundamente belo, um dos mais belos, né, que poderiam ser trazidos à superfície pelo potencial de percepção de um homem, né? Ora, mas o fato é que, para os integralistas, o racismo é uma forma de brutalidade rude e tosca do materialismo. Não, é um materialismo dos mais toscos, se não mais tosco, né? Então, e pelo que nós vamos analisar agora, se verá logo que o racismo é o extremo oposto do integralismo, né? Mas então por que usar esse termo raça, né? Além do fato de que era um termo muito em voga na época, né? Pois bem, né, em outras obras integralistas vocês vão encontrar esse mesmo termo, esse mesmo conceito, aliás, de raça brasileira, com os nomes de raça cósmica e de raça espiritual, né? O que gera às vezes alguma confusão, mas todos são a mesma coisa, né? Mas, significam a mesma coisa, mas tem essas apresentações diferentes, né? Então vamos falar um pouco dessa raça brasileira no termo que eu mais gosto, que é a raça espiritual, né? A origem dela, na ordem da ação, é uma comunhão étnica, mas a existência dela e o seu poder de comunhão humana, na ordem da finalidade, não, né? Ela é a alma latino-americana, a impressão de um novo sentido de nacionalidade, de personalidade nacional, destituída das obrigações viciosas, né, que os povos trazem na hereditariedade sanguínea, né, traduzidos nas amarguras de suas respectivas histórias, né?
Aquilo que o indígena, o português e o negro, posteriormente, imprimiram pela mistura do sangue, revelou o advento de uma fraternidade real, marcada nas carnes pelas núpcias da história. Uma coisa muito bonita. Gerou-se um novo povo, preparado na sua essência para o sublime espiritual. Porque nas carnes, o amor desse encontro, foi dispersou-se o particular de cada povo, e na dispersão dos argumentos filosóficos e preceitos hereditários de orgulhos vãos, que mantinham o homem leal a premissas mortas, renovou-se a capacidade, renovou-se aquela capacidade de receptáculo do homem para a boa nova do Evangelho. Foi a curva para o alto que permitiu ao homem novo olhar para o mundo com um olhar de quem não pode dar vazão, por sequer considerá-lo. Ou seja, é a negação absoluta, sequer considerá-lo, para os preceitos arcaicos do passado. E só se tem olhos, então, para a grandeza das realizações do porvir. Admitindo, claro, as virtudes legadas pela tradição universal, mas recusando as particularidades odiosas, sem intervenções de vício de pensamento ligados a ódios eternos. Esse espírito novo imprimiu, junto à terra, característica tal que as massas migratórias, arianas e semitas, por exemplo, que aqui chegaram, nós poderíamos mencionar várias outras, elas diluem-se, elas vão se diluindo. Suas particularidades dissociativas perdem potência, se tornam opiniões de um grupo morredouro na própria descendência daqueles vícios velhos que dentro da nossa terra não conseguem permanecer. Essa descendência, ela é como a lava abrasadora que destrói por onde passa, começa muito quente, mas vai esfriando, vai se consolidando na rocha firme, como que soprada pela brasilidade e consubstanciando-se em parte da nova rocha que é o nosso destino histórico como um povo soberano. Continuando, portanto, numa direção sem perder-se de vista. A pluralidade aqui não é antagonismo, são novas formas de uma mesma rocha. Ou seja, quando vem um povo para cá, no Brasil, e começa ali a ter filhos e conviver na terra dentro dessa condição psicológica que se formou, eles são como a lava aqui, incandescente, que começa a escorrer no tempo, vamos dizer assim. Começa a escorrer no tempo. Da fonte ali muito quente, ela vai esfriando, como que soprada por isto que é a brasilidade. E num certo momento, ela esfria e se consubstancia com a rocha em que ela estava em cima, se tornando parte daquela rocha. Ela imprime uma forma diferente, mas é a mesma rocha. Estão entendendo? Logo, não há mais semita nem ariano, nem mais nenhum povo. Só há o brasileiro, de todas as etnias, num só espírito e direção. A brasilidade que, nascida do amor, apesar dos percalços históricos, etc., impossibilita que os vícios das pátrias velhas e já desfibradas se tornem ideologias norteadoras por aqui, mesmo quando tentam importá-las a todo custo. Os inimigos do Brasil, de outros países, querem trazer essas ideologias perversas, desfibradas, ridículas, elas vão fracassando com o tempo, inevitavelmente. Bem, dando-se um tempo ao tempo, aqui no Brasil significa muita coisa, muita coisa. Bom,
Então, o que nós podemos observar aqui é que materializou-se graças à fusibilidade racial, né? Graças às condições geográficas, graças à questão antropológica sui generis, né? E o amor da fé que norteou essa empresa nova que surgia, né? Transformou tudo isso, dando a esses elementos unidos as condições pré-civilizacionais para o nascimento de uma nova ordem cristã, amorosa, adequada aos preceitos do cristianismo, né? Porque na fusibilidade das raças originou-se a possibilidade de assentar-se num povo com maior intensidade a doutrina evangélica da fraternidade cristã entre os povos. Estão entendendo? Em outros povos, houve certas dificuldades, nunca completamente vencidas, né? A evangelização não assentou-se em condições tão favoráveis em nenhum outro lugar, porquanto, mesmo com conversões individuais verdadeiras, não houve, no mesmo período humano, uma capacidade receptiva inerente a todo um grupo humano para a fraternidade universal reunida do amor. Entendendo? Criou-se aqui condições totalmente novas, né? Que, iluminadas à luz do Evangelho, não depende, por mais que exista condições proeminentes para a santidade de pessoas individuais aqui na nossa Terra, né? Justamente porque na nossa composição psíquica de personalidade não se comporta tantos entraves, bloqueios de cultura, né? Bloqueios de cultura, velhas premissas, né? Que impedem um assentimento profundo da fé. Mas apesar disso, né? Não dependemos, né? Apesar dessa grande tendência que nós temos de que pessoas individuais consigam atingir a santidade, né? Apesar disso, nós não dependemos do completo conhecimento individual dessa ou daquela pessoa, né? De adesão consciente à fé para caminhar na direção de uma condição de império. Porque nossa percepção de cosmologia básica, né? Mesmo daqueles que se declaram não cristãos, né, por exemplo, não deixa de ser cristã na nossa terra. Está entendendo? Entenda bem isso. As bandeiras que nossa consciência elege, né, mesmo que tais bandeiras tenham perdido a razão pela distorção dos meios no afastamento inconsciente de Cristo, não deixam de exigir apenas o reconhecimento consciente. Tá? Então, ou seja, nós vivemos no Brasil uma situação muito interessante, né? Porque até aqueles que não se consideram cristãos, eles têm uma visão cristã da ordenação cosmológica, da ordem valorativa dos seres, a noção de justiça, de beleza, de amor e de poesia. E eles levantam as bandeiras, né, eles levantam bandeiras cristãs. Não queremos mais justiça, queremos mais isto, queremos mais aquilo. Só que as forças cristãs, quando você se afasta de Cristo, você só está defendendo as bandeiras certas pelas razões erradas. Mas isto é uma questão de trazer de volta a consciência, né, das raízes dessas bandeiras nas fontes puras do cristianismo. Né? Perceber, então, como dignificar os meios para se atingir essas bandeiras. Está entendendo? É claro que isso não é mágica, isso que eu estou falando, né? Não é uma teoria naturalista de que não há outro caminho, inevitavelmente nós vamos acabar chegando à quarta humanidade. Na verdade, é preciso direcioná-la, né? Podem os homens, né? Por exemplo, muita gente pode falar, eu já vi essa crítica. Os integralistas acreditam que a humanidade está marchando inexoravelmente para a quarta humanidade.
Não, a quarta humanidade pode ser impedida, né? Como nós veremos. Então é preciso direcioná-la, né? Os homens de muito mais fé do que eu tenho, né, eles creem, né, que o encontro dessa condição antropológica étnica, da condição geológica da Terra, da condição teológica da fé, né, que ocorreu aqui no Brasil, é só uma questão do acaso, né? Mas para mim, que sou um homem simples, cristão, né, é possível falar de milagres sem problema. E mais, nós já afirmamos isso no manifesto. Deus dirige o destino dos povos. Você quer acreditar que esse encontro tão especial, de características tão seletas, se fez ao sabor do acaso? Tudo bem, eu acho que você tem mais fé do que eu. Eu acredito que Deus dirige o destino dos povos, né? E que não é por acaso que isto ocorreu. Para nós, homens de fé cristãos, isso não é nada difícil de conceber, né? Agora, descartando-se a mão divina, é claro que você pode acreditar que vai distorcer o caminho que aponta estas forças. E se os cristãos relaxarem pensando, bom, não vamos fazer nossa parte, este caminho será realmente perdido, apesar de toda essa convergência de fatores. Então, é claro que o integralismo, o que ele é? Ele é parte da tomada de consciência da obra que cabe à parte política, que deve ser erigida em benefício do Brasil e do mundo, orientados pela fé que nos acometeu na inocência cândida de uma infância selvagem, né, e nos deu condições de realizar uma grande obra, né, no Brasil. É o materialismo que se esforça por converter, não é a fé. Veja que interessante, no Brasil é o materialismo que se esforça por converter, não é a fé. Aqui, no máximo, há uma dificuldade de levar a fé ao profundo intelectual que ela abrange. Tanto que temos aí eventos históricos de profunda fé que não estavam ali em comunhão intelectual de conceitos e postulados da maneira mais adequada, mas mesmo assim persistimos tendo já uma disposição ao amadurecimento intelectual dos conceitos e postulados da doutrina, né? Parte essa que a sociedade espiritual é que tem a autonomia e o direito e o dever de fazer acontecer, né? Esse assunto ele poderia ir muito mais longe, mas eu prefiro parar ele por aqui, porque as implicações disso são profundas, né? E eu acho que já esmiucei bem além da conta necessária, né? Para quem tem fé, não há dúvida, né, que haverá o levante espiritual que formará a quarta humanidade, porque os elementos dela, né, caminhando para a convergência, ajudados pela ação, né, do homem, podem despertar. Não é à toa que os que gostam desse tema particularmente entram na Frente Integralista Brasileira dizendo que querem ajudar a realizar o sonho de Dom Bosco, né? Enfim, o Brasil, então, depois que ele fala esse termo, ele fala em parágrafo da raça brasileira, faz essa explicação que eu fiz aqui de modo muito sucinto, né? Ele começa a dar outros elementos, né, que apontam para o despontar aqui no Brasil, sobre o protagonismo do Brasil dessa civilização, né? O Brasil do encontro do europeu com o indígena, né, trazia para o século da máquina, que já estava no declínio de uma mentalidade velha e carcomida pela idolatria, trazia um povo virginal dos grandes vícios de culturas antigas e profundas, né, recheadas de rixas, intrigas e venenos viciosos, etc.
Até hoje no Brasil há um pouco dessa dicotomia, né? Luxo nas capitais, vícios abundantes, né? E rusticidade em interiores isolados, né? Atualmente eu até ousaria dizer, né, que hoje existe, nos interiores isolados, focos de luxo, né, foco de vícios, né, e que há no meio das capitais, onde há muito dessa luxúria, desse espírito burguês, etc., focos isolados da rusticidade virtuosa. Né. Essa característica de um povo ainda em infância, no que tange às grandes construções culturais identitárias na época dos nossos encontros étnicos, né, foi terra fértil para a compreensão e maturação do cristianismo trazido pelos jesuítas. Na Europa, o cristianismo lutou contra religiões organizadas e incrustadas na tradição, nas instituições, na psicologia dos povos, né? E hoje nós podemos ver aí pela facilidade com que a Europa se entrega hoje ao secularismo, né? Nós entendemos melhor que lá o processo evangelizador foi muito mais difícil, muito mais duro e sangrento, porque ele cavou em um terreno pedregoso. Em poucos lugares ficou alicerçados ali com profundidade os fundamentos da fé viva. Né? Mas no Brasil, não só a terra era boa para plantar, mas o povo era bom para se plantar a virtude cristã, a fé verdadeira. Né? Então, diz Plínio Salgado: a influência que sobre nós exerceu a cultura do século XIX e o experimentalismo científico, longe de apagar os traços caracterizadores da nossa personalidade espiritual, filtrou-se através das cátedras divulgadoras, abrindo imensas possibilidades ao nosso povo, ao nosso poder de pesquisas, ao nosso gênio inventivo, sem abalar o alicerce da nossa índole moral. O materialismo grosseiro ficou apenas no litoral, em alguns aspectos das grandes metrópoles. Mas se esconde, pairando em toda a extensão de nossa pátria, nos gestos fraternos, desprendimento solidário, uma amabilidade possante, um coração aberto. E na própria rusticidade do homem simples persiste, em nossa gente, a universalidade do amor cristão. Sempre consternado diante dos ataques à fé, os ataques aos valores dos nossos corações por um desgoverno contrário ao nosso espírito, cheio de maçonaria, né, disposta a nos levar a contragosto e à força para as plagas do materialismo agnóstico ou dogmático, disposto a nos levar a correntes para o abismo, porque nosso povo com nada disso concorda. E fica pensando por que aqui há esse abismo entre o povo e os intelectuais e dirigentes. Porque há dois Brasis. Né? Um é aquele cuja alma é a terra de Santa Cruz, feita do povo verdadeiro. Né? Outro, né, é a dos importadores de toda a falácia do estrangeiro, né, que são as pequenas, porém barulhentas elites internacionalistas, né, que nos querem conformar com uma, abre aspas, arte, fecha aspas, com uma política, uma pseudopolítica, uma pseudo-economia, uma pseudo-moral que não nos pertence, né, e nos afasta do grande ideal, né, e da nossa bela época ainda. Né? Cumpre ainda notar que a marcha das civilizações, desde os tempos históricos, realiza-se no sentido do Oriente para o Ocidente. Né? Diz Plínio Salgado agora que
A decadência da civilização europeia, proclamada pelos próprios pensadores do Velho Mundo, aproxima-se o dia da América Latina, onde o materialismo se esbarrará contra as rochas da dignidade da pessoa humana. Isso já dizia Plínio Salgado no seu primeiro romance, O Estrangeiro, onde o integralismo é apenas um índice de consciência, de dever histórico, segundo nossas raízes, segundo a compreensão da nossa brasilidade. Né? A tecnologia tem convertido, dia após dia, possibilidades econômicas de fortificação na América Latina que antes não possuíamos. O comércio facilita-nos as aquisições superficiais, mas a própria configuração do tecido das necessidades reais do homem tem revelado que o Brasil é naturalmente um império pela própria potencialidade do solo, pela própria capacidade humana na carne e ossos, na psicologia, na formação nacional, nos recursos. O Brasil é o gigante que desperta em consciência pelo integralismo, mas desata as correntes que o amarram pela edificação do Estado integral. Né? As nossas possibilidades são imensas. O Brasil, porém, já é alvo da percepção das nações estrangeiras do seu potencial. Né? E todo esse mal interno e externo que nós vivemos e outros, né, estão sendo preparados e financiados por grandes organizações internacionais que nos afligem com ideologias, por exemplo, abortivas e até ameaças contra a nossa soberania. Né? É, portanto, destino certo e inevitável do Brasil a grandeza de evangelizar as selvas de concreto? Não. Nós ainda podemos ser reduzidos e escravizados como querem essas forças subversivas internas e financiadas por agentes externos. É por isso que o integralismo faz-se batedor, né? Porque precisa balizar os caminhos do homem que se guia pela noite, né? Como os catadióptricos, né? Que guiam os carros na escuridão de quem viaja pela noite. Da ação integralista brasileira até a frente integralista brasileira, somos a vanguarda, os batedores, destinados a permanecer em sacrifício, sem glória pessoal, sem vitórias luxuosas, sem felicidades doces dessa vida, né? Mesmo as mais simples. Né? Mas, ao mesmo tempo, sentindo profundamente o porvir e esperando nossa parte nessa luta, única e simplesmente na confiança da vida eterna com Deus. Bom, então fica aí um dos conceitos integralistas que eu acho mais belos, mais bonitos, mais profundos. Porque na carne e ossos do povo brasileiro, né, não convergir de uma série de fatores que precisa ter muita fé para falar apenas de sorte, de acaso. É preciso crer que Deus dirige o destino dos povos e que Ele tem semeado o terreno onde vai germinar algo magnífico. E como o chefe escreveu na sua obra O Estrangeiro, é aqui que depois de implodida a União Soviética, que espalharia pelo mundo as ondas do seu terror vermelho, é aqui que essas ondas se quebrarão. Porque aqui a dignidade do homem, né, é uma muralha. E mais,
daqui sairá a grande esperança do Ocidente cansado. A resposta, que será o retribuir daqueles que nos trouxeram a fé em Cristo nas selvas, né, verdes, tropicais, densas. Nós ainda teremos como dever histórico que levar o Cristo de volta para as selvas de concreto. Pelo bem do Brasil, Anauê.